Você já parou para pensar em como a educação que recebemos quando crianças influenciam as pessoas que nos tornamos quando adultos? O que é ensinado na infância se torna uma parte integral do nosso caráter e da nossa personalidade. E é por isso que a educação na infância é tão importante para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Agora, e se eu te dissesse que há vários provérbios que nos mostram o caminho para educar nossas crianças de forma correta, que visam garantir um futuro melhor para elas? Olha, imagine poder dar a seus filhos a melhor educação possível, que irá ajudá-los a se tornar uma pessoa responsável, compassiva e com um caráter sólido. Imagine criar uma atmosfera em sua casa que irá ajudar a formar sua criança de maneira positiva, que irá prepará-la para enfrentar o mundo com confiança e determinação. Olha, se você se preocupa com o futuro dos seus filhos e deseja dar a eles as melhores chances na vida, então eu te convido para você participar da aula de hoje, onde iremos aprender sobre o Provérbios 22:6. Vamos mostrar como esse provérbio pode ser aplicado na vida real e como podemos criar um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal de nossos filhos. Mas se você ainda não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. Nosso Provérbios de hoje é o 22:6, que diz assim: Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A princípio, o provérbio aborda a importância da educação na formação do caráter. E essa importância é evidente tanto na Bíblia como em muitas histórias verídicas. O livro de Provérbio, em particular, contém muitas referências à educação e à sua relação com o desenvolvimento do caráter. Por exemplo, o Provérbios 3, 1 e 2, que diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Ou o Provérbios 10, 1, que diz: O filho sábio é a alegria do pai, mas o filho tolo é tristeza da mãe. Veja, os provérbios nos ajudam a entender que devemos sempre trabalhar para desenvolver o caráter dos nossos filhos. Um exemplo bíblico notável é o de Moisés, que foi educado na corte egípcia como filho adotivo da filha do faraó. Embora tenha sido criado em um ambiente rico e privilegiado, Moisés acabou se identificando com seu povo, os hebreus, e se tornou líder deles depois de receber uma orientação divina. A educação que Moisés recebeu na corte egípcia certamente o preparou para lidar com os desafios de liderança que enfrentou ao longo da sua vida, mas a formação de caráter que ele recebeu da sua mãe hebreia, Joquebede, e do seu irmão Arão foi ainda mais fundamental para a sua vida e sua obra. Outro exemplo bíblico é o de Daniel, que foi criado em uma sociedade pagã. Depois que seu povo, os judeus, foi levado para o exílio na Babilônia, Daniel era um jovem, inteligente e devoto a Deus, e ele se recusou a se conformar com as práticas idólatras da sociedade babilônica. Em vez disso, ele manteve a sua fé e sua integridade, mesmo em face de perseguição e ameaças de morte. A educação que Daniel recebeu na Babilônia o preparou para servir como conselheiro dos reis babilônicos, mas a sua formação de caráter, baseada em sua devoção e respeito às leis de Deus e a sua crença na justiça, foi o que tornou uma figura notável na história bíblica. Fora da Bíblia, muitas histórias verídicas também ilustram a importância da educação na formação do caráter. C.S. Lewis foi um renomado escritor e acadêmico britânico do século XX. Seus livros se tornaram mundialmente conhecidos, e ele acreditava que a educação era crucial para o desenvolvimento do caráter e do pensamento crítico, e que a fé cristã era uma parte vital da educação. Ele escreveu vários livros sobre educação, incluindo A Abolição do Homem, que argumentava que a educação deve se concentrar em formar o caráter, não apenas transmitir informações. Sua obra e sua vida refletem a sua crença na importância da educação e do cristianismo. É importante lembrar que as crianças são seres em desenvolvimento e que estão em constante aprendizado. Não só por meio da educação formal, mas também por meio do ambiente em que crescem. Assim, o ambiente também tem um papel fundamental na formação do caráter da criança, especialmente o ambiente familiar é decisivo na formação do caráter da criança. A forma como as pessoas se tratam, a forma como a criança vê e escuta os pais se tratando, o jeito que você fala com a criança e com seus irmãos, a forma como ela vê que a família lida com os problemas da vida. Se na casa todos se esforçam para manter harmonia e paz,
Olha, desde os pequenos detalhes do dia até os momentos de sofrimento e os momentos alegres de uma família refletem no caráter que está sendo desenvolvido na criança. Então, tome muito cuidado com o que você diz, faz e em todas as atitudes que você demonstra na frente dos seus filhos. Isso é crucial para o desenvolvimento deles. Agora, é claro que depois de crescido, cada um de nós também pode escolher por nos esforçar para cultivarmos um caráter que seja agradável aos olhos de Deus. Existem pessoas que nasceram em um lar totalmente conturbado, mas quando crescem, assumem a responsabilidade por suas vidas e crescem no caráter e na integridade, claro que sempre com a ajuda de Deus. O grande problema é que este caminho é muito mais sofrido, tendo que eliminar as crenças erradas e lutando contra o que foi aprendido e ensinado na infância. Por isso o Provérbios de hoje nos diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso vai facilitar muito a vida dos seus filhos. Eles não vão ter que lutar, como muitos de nós, para se esforçar para criar um caráter sadio. Se o ambiente favorece, eles já crescem com este caráter. Na Bíblia vemos muitos exemplos da influência do ambiente conturbado na formação do caráter. Um exemplo notável é o de José, filho de Jacó. José cresceu em um ambiente familiar conturbado, marcado pela rivalidade entre seus irmãos e pela preferência do seu pai por ele. Apesar disso, José se tornou um homem virtuoso, que se recusou a ceder à tentação quando foi seduzido pela esposa do seu patrão egípcio. A história de José ilustra a importância do ambiente na formação do caráter, mas também mostra que a formação do caráter não é determinada apenas pelo ambiente em que se cresce, mas também pela escolha pessoal. Outro exemplo bíblico é o de Daniel, como nós já mencionamos aqui, que foi criado em um ambiente estrangeiro, na corte do rei da Babilônia. E apesar da influência desse ambiente pagão, Daniel manteve a sua fé em Deus e a sua integridade moral. A história de Daniel ilustra a importância da educação e da formação no caráter para resistir às pressões do ambiente. Esses exemplos mostram que o ambiente em que uma criança cresce pode ter um grande impacto na formação do seu caráter. Por isso é importante criar um ambiente positivo e que promova valores cristãos como bondade, a justiça e a honestidade. É importante que os pais sejam modelos positivos de comportamento e que incentivem o desenvolvimento de habilidades e valores que ajudem as crianças a enfrentar as pressões do ambiente. Com o ambiente certo e a orientação adequada, as crianças podem superar as dificuldades e alcançar seu pleno potencial como indivíduos e como cristãos, honrando seus pais e agradando a Deus. A disciplina também é um tema importante na Bíblia e é mencionada em muitos versículos, tanto em Provérbios como em outros livros da Bíblia. A disciplina é uma forma de ensinar a criança a se comportar corretamente e aprender a tomar decisões responsáveis. A disciplina envolve o uso de limites claros e consistentes, juntamente com consequências apropriadas para o comportamento inadequado. A disciplina também pode envolver a correção verbal, em que os pais ou responsáveis explicam por que o comportamento da criança foi inadequado e como ela poderia ter se comportado de forma diferente. No livro de Provérbios encontramos vários versículos que enfatizam a importância da disciplina na formação do caráter. Isso mostra que a disciplina adequada pode ter um impacto duradouro na vida de uma criança. Provérbios 13:24 afirma: "O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga." Esse versículo enfatiza a importância da disciplina corretiva para corrigir o comportamento inadequado e ensinar a criança a se comportar corretamente. No modelo de educação criado hoje em dia, muitos pais e educadores têm enfrentado críticas por usar disciplina em seus filhos. No entanto, estudos mostram que a disciplina adequada pode ser benéfica para as crianças, ensinando-as a respeitar limites, desenvolver o autocontrole, assumir a responsabilidade por suas ações. Por exemplo, um estudo feito na Universidade de Michigan descobriu que as crianças que recebem disciplina adequada, incluindo o uso de consequências para o comportamento inadequado, têm maior autocontrole e são mais capazes de lidar com situações estressantes. O outro estudo descobriu que crianças que foram criadas em um ambiente disciplinado eram mais propensas a ter sucesso acadêmico e profissional do que aqueles que não foram.
No entanto, é importante lembrar que a disciplina deve ser aplicada com amor e respeito. A disciplina não deve ser abusiva ou violenta e deve sempre ser apropriada à idade e ao desenvolvimento da criança. Também é importante que os pais ou os responsáveis expliquem que a disciplina é necessária e que mostrem à criança como ela pode se comportar de forma mais apropriada no futuro. Quando aplicada corretamente, a disciplina pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar as crianças a se tornarem adultos responsáveis e compassivos. Se você é pai, mãe, avô, avó, tio ou tia, ou qualquer outro responsável pela educação de uma criança, eu gostaria de fazer um apelo a você. Não deixe que a educação de suas crianças seja deixada ao acaso. Aplique os princípios que encontramos na Bíblia e eduque suas crianças no caminho certo, para que possam se tornar adultos responsáveis, compassivos e com um caráter sólido. Não se esqueça do nosso Provérbios de hoje, 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Este é um conselho valioso que pode ajudar a garantir o futuro melhor para suas crianças. Então, eu te desafio a educar suas crianças segundo as Escrituras e aplicar os princípios que encontramos na Bíblia. Crie um ambiente positivo em sua casa, aplique a disciplina de forma amorosa e respeitosa e incentive o desenvolvimento de habilidades e talentos únicos que as suas crianças possuem. Juntos podemos educar nossas crianças no caminho certo e ajudá-las a se tornarem adultos responsáveis, compassivos e com um caráter sólido. O futuro delas depende da educação que recebem hoje. Não perca essa oportunidade de investir em seus filhos, de dar a eles a melhor chance de sucesso na vida. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para educar seus filhos com princípios e valores. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.